Ainda não. Hello. Ora bem, já estamos online. Foi difícil, mas conseguimos. Beijinhos a todos. Ora bem, eu não sei como é que é de começar isto, porque o João Vasco está com uma cara muito maior que a nossa. E não sei até que ponto Está inchado. é que isto é bom sinal. Ora bem, ó pessoal, então ficamos assim hoje tripartidos, não é? Jorge Máximo, Bruno de Palma aqui em cima de mim e o João Vasco Almeida aqui que, enfim, teve, ouvimos dizer, isto são as más línguas, ouvimos dizer que a namorada do filho foi pedi-lo em casamento. Não sabemos se isto é verdade ou não. Não foi meter o implante, ele não foi meter o implante. Epá, qual implante? De cabelo? O do Musk. Do Musk. Mas, por falar em implantes do Musk, este vai ser hoje um dos grandes temas para, se calhar até vamos deixar para terminar a sessão, não é? Desta quadrilha. Ainda não temos disponível o nosso genérico inicial, por culpa minha. Mas, olha, é assim. Mas, Jorge Máximo, tu tens um tema para iniciar esta nossa conversa que muito te apraz. Ora, explica lá o que é que te vai na alma e porquê que estás contra. Porquê que eu estou contra? Pois, tu estás contra qualquer coisa sempre. Não estou contra nada. Eu sou sempre disponível para ajudar. E nós tivemos aquele apelo do Sr. Presidente para que minha senhora, diga lá para votarem no governo e tal. E eu disse logo, estamos aqui para ajudar, e eu até já pensei que a quadrilha pode ser parte da solução. Aliás, como sempre, a quadrilha é sempre parte da solução. E acho que nós temos aqui uma boa equipa para ajudar o governo. Olha, o Bruno Palma, desde logo, com a experiência que teve na União Soviética, dava um nota de ministro da Administração Interna, ou ministro da Defesa, e ali o regimento de KGB, e portanto, são muitos anos adquiridos e, portanto... São muitos anos a virar frangos, a virar frangos, a servir chás. Se for ao longo é bom. Tu, João Gata, tu tinhas... eras a cara da cultura, a cara da cultura. Não sei. Tenho tantos inimigos na cultura que não sei, mas também tenho amigos. Por causa disso. Era capaz de fazer um bom papel, pelo menos parecia. Mas olha que eu também gosto de drinks ao final da tarde, principalmente em rooftops. Gosto de drinks ao final da tarde em rooftops. Exatamente. Já estás como o Stay Away, tu só inglesismo. Uns drinks, não é? A língua portuguesa que... Olha, ainda não Muito bem. E acho que nós e acho que temos aqui uma boa equipa, temos experiência no terreno, muitos anos de governação das nossas casas e de outras coisas. E, portanto, não sei, se a senhora quiser, nós vamos em frente e como dizia o Manuel João, nós só desistimos se formos eleitos. João Gato, qual é que era, onde é que tu te vias? Onde é que tu te vias? O Ministro das Finanças, não? Não. Eu para o fisco, eu conseguia, eu acho que ainda conseguia afundar mais o BES. Ao novo banco, não se pode dizer BES, novo banco, com mais esta tragédia anunciada que nos vai custar ainda mais caro. Eu gostava de ser adjunto de primeiro-ministro, ou como é que era o outro, primeiro-ministro adjunto, não, quem é que era aquele tipo que ajudava sempre o primeiro-ministro? Não, o que eu gostava mesmo era ser o Humphrey. Vocês lembram-se daquela série espetacular da BBC que era o Yes Minister e depois era o Yes Prime Minister, e que havia um secretário de Estado que era o Humphrey, que era o gajo que sabia tudo, sabia as manhas todas e que metia os papéis em cima dos outros que eram importantes para o ministro não ver e depois não ter paciência para assinar. Só que o ministro parecia assim um panhonha, mas o tipo era esperto e dava sempre a volta ao Humphrey. Humphrey é ator que já morreu. Aliás, eu acho que dessa série, se não estou a erro, já os 3 atores principais morreram. Eu gostava de ser esse Humphrey, o gajo que sabe de tudo, que tem a manha e que passa pelos PSDs e PS e aquelas coisas que o PS arranja para se juntar e para fazer festas depois com algum
alguns milhares de pessoas. Eu gostava de ser esse Humphrey. E então o Bruno Palma disse-me, tu eras o gajo, eras ministro dos negócios estrangeiros. Não, eu acho que não tinha. Eu vou mais pela tutela que o Máximo já definiu. Eu era uma coisinha assim mais. Porque a partir de Bruxelas para cima, ou é ou não é, não é? E portanto não é, ou é ou não é. E portanto não é esta coisa do talvez, do talvez, do nin, do pode-se, mas um bocadinho à Dona Graça, não é? Olha, não se pode usar máscara, mas é obrigatório. Estas coisas deixam as pessoas, estas mensagens deixam as pessoas desorganizadas, confusas. Depois vai mais uma lei para corrigir o que a lei anterior não fez. E quando as leis não são suficientes, nomeia-se uma comissão. E depois da comissão, ou antes da comissão, vai uma auditoria que vai à comissão e que não dá em nada, não é? Portanto, isto é muito latino, não é? Querer regular e querer... Epá, eu por acaso, nesse aspecto, acho que sim, acho que isto só ia lá. É como o cinto de segurança. Só se começou a usar cinto de segurança em Portugal quando se começou a multar. Portanto, é ou não é? A única maneira de implementar as coisas neste país é a bela multa. Olha, está aqui a Ana Pinto Coelho a dizer que é trilhar, mas nós convidámos-la. Eu sei que foi em cima da hora, foi há 5 minutos, para fazer o papel de João Vasco Almeida, e ela diz que tem cabelo a mais. Mas este sensível a todos os nossos videntes. Estamos à procura de um voluntário. O voluntário que se acusa e nós colocamos-lo já aqui online. Isto às vezes realmente não dá para estar, não é? Portanto, as pessoas têm outros afazeres, como aqueles que ganham muito dinheiro nos canais televisivos a fazer exatamente o que nós estamos a fazer. Ora bem... nós estamos fartos de ganhar dinheiro. Principalmente em mineração de Bitcoin. Isto é que é o nosso truque. É assim que nós ganhamos o dinheirito. A malta mete ali uns dinheiritos no Onion e depois vamos conseguir, através dos computadores dos nossos amigos, minerar a Bitcoin, que é uma coisa que é gira de se fazer e muita gente faz, dizem que é legal. Ora bem, depois de estarmos aqui a falar do nosso contributo, que seria extraordinário para o novo governo, eu acho que votava em nós. Muito sinceramente eu votava em nós, porque eu não confio mais em ninguém. Temos a Dona Graça e os bilhetes, que afinal já são só 15 mil, não é? 14 mil, 13 mil, 16 mil. E agora, hoje mesmo, o PCP veio dizer que mas ainda temos muitos milhares para vender. Ou que alguém disse, então mas já não tinham esgotado. Não, vendemos já esses. Mas isso são pessoas que compram só para nos ajudar, porque é uma questão de fé. Bem, uma fé católica no PCP sempre foi uma coisa que me surpreendeu. É como as velas em Fátima, não é? É como as velas em Fátima, é a mesma coisa. Aquelas que tu pagas para pôr a arder. E os pezinhos, e as maminhas, e as mãozinhas. E então, eu queria... Também tem maminhas. Eu nunca tinha... Também tem maminhas. Tem maminhas, tem pezinhos, tem etc. É uma nova perspectiva da fé. Para quem não é católico... Não sei se os falos estão no estado natural ou mais surpreendidos, agradavelmente surpreendidos, mas deve haver muita doença que, em princípio, deverá precisar dessa ajuda, não é? Pronto, eu acho que não se devia nem esquecer o dedo mindinho, quanto mais um falo. Bom, mas então, a Dona Graça fez ou não fez bem? Palma, fez ou não fez bem tornar esta festa num grande problema público e um grande problema político, porque isto vai ter consequências, não é? E não interessa serem 100 mil, 30 mil, 16 mil. Interessa é que a partir de 15 de setembro vêm novas regras, mas que parece que o PCP conseguiu passar de fininho. Parece que o negócio deve ser qualquer coisa, alegadamente, o negócio deve ser alegadamente o PCP dá um apoio ao Orçamento de Estado e
e digamos, a Dona Graça alegadamente não vê irregularidades. Sendo que, ao que me recordo, eu não me recordo de ter visto nas entradas da festa do Avante nenhum contador de entradas. Portanto, serem 16... é por cliques. Peraí, eu até vou fazer uma coisa aqui que se fazia antigamente. É assim, olha, peraí, é assim. Não. Portanto, não tem aqui o númerozinho. Havia uns na Expo, lembram-se da Expo em Lisboa? É verdade. exatamente. Exatamente. Serem 16.500 ou 30.000 ou 340.000, vai dar tudo ao mesmo, porque depois ninguém vai lá estar para contar as entradas e vai ficar tudo bem. Portanto, vai ficar tudo bem. Aquilo não é vendido pela Ticketline, se é vendido aos canhotos, não é? Que eu me lembro aquilo. Não, que eu me lembro E aquilo. tens que guardar os canhotos 5 anos. Camarada, as EPs eram vendidas através dos centros de trabalho do Partido Comunista e através de dedicados camaradas que faziam a venda, exatamente. E nisso o PCP tem muito mérito em termos organizativos, tem todo o mérito, não é? E monta um evento que de facto é um evento único a nível nacional há muitos anos. O problema não é esse. O problema é quererem-nos convencer que a partir do dia 15, quando há a abertura das escolas, há emergência e na festa do Avante não há emergência. Esse é que é o grande problema. Da mesma forma que a Dona Graça nos tentou convencer de início que aquilo era uma coisa lá para a Ásia que nunca ia chegar à Europa e que depois nos quis convencer que não valia a pena usar máscara e se calhar a partir do dia 15 vão-nos obrigar a andar de máscara na rua. Dona Graça, isso não é smart. Não faz sentido. Esse é que é o verdadeiro drama. Que é não haver uma estratégia, não haver rumo, não haver norte. É uma navegação à vista completamente desesperada, completamente disparatada. E é isso é que transmite às pessoas insegurança, porque no limite o que é importante é que as pessoas mantenham a distância uma das outras e lavem as mãos e não cuspam umas para cima das outras, preferencialmente. Portanto, fundamentalmente é disso que se trata, porque aqueles retalhos de pano que nós usamos e cobrimos a cara, aquilo não serve para nada. Só serve mesmo para não levarmos com os perdigotos, nem que os nossos perdigotos saltem para cima dos outros. Mas verdadeiramente... No mínimo serve para alguma coisa. Nem que seja para não apanharmos uma constipação. Sim, não estou a falar do Covid, mas para não apanharmos uma ranhoca de alguém que está à frente constipado. Deixa-me dar-te a perspectiva de quem viveu em 86 a 100 km de Chernobyl. Não serve para nada aquilo. Não serve para nada. Percebes o que eu estou a dizer? Então, às vezes as questões são relativas. Não é? Aquilo não serve para nada. Sei porque vi a série da HBO. Exatamente, na HBO. Quem não viu, convido a ver o filme de Chernobyl na HBO. Uma grande série. Série de 6 episódios, acho. Está muito bem feita. Está muito bem feita. Uma série fantástica, sim. Sobre energia nuclear, muito interessante. Mas de facto este tema é revelador. Mas desculpa-me interromper. Mas há uma coisa em comum com essa série e com o que nós estamos a assistir agora, que é a forma como os Estados, independentemente de quais são, tratam os seus, perdão a expressão, fregueses, não é? Portanto, as pessoas não são informadas atempadamente, são tratadas como se não tivéssemos, somos tratados como se não tivéssemos a capacidade de interpretar o que nos dizem, basicamente somos tratados como atrasados mentais. E isso que tu vês no HBO é exatamente o que se está a passar agora. Salvaguardando naturalmente as devidas diferenças e o tempo e a informação, porque hoje há redes sociais, na altura não havia. Mas a forma como as pessoas são tratadas de uma forma infantil, não é? Há uns indivíduos que estão acima e que sabem, não é? Que podem saber, têm acesso aos tipos que decidem o que é que nós podemos saber e o que é que não podemos saber. Era o fulano do cigarro, que depois morreu de Exatamente. Mas, Jorge, diz-me uma coisa. Antes de continuares, deixa-me só pôr ainda mais uma fogalha. Mas esta fotografia que agora é viral de milhares de pessoas na Feira do Livro,
torna desculpável os milhares de pessoas que querem ouvir os chutes? Não, o problema, e acho que nós já falámos aqui bastante da festa do Avante, eu acho que o principal problema é aquilo um pouco que o Bruno dizia. É o completo desnorte e incoerência da mensagem, de uma mensagem que devia ser uma mensagem de segurança e de tranquilidade e de mobilização. Porque, de facto, ninguém percebe nada. E depois é óbvio que anda tudo a comparar. Vamos lá ver. Não podemos esquecer que a DGS anunciou as medidas para o São João no dia do São João. Pois. É uma coisa mudar as medidas. Depois da noite de São João, exatamente. De 13 para 14. Na festa do Avante, no dia, sei lá, foi ontem, ou quem foi, ou anteontem, quando já estão bilhetes à venda há 3 meses, e obviamente ninguém programa a festa do Avante na véspera, não é? E portanto, eu estou mesmo a ver que é aquela malta que comprou para ir ver os Mão Morta, os chutes e pontapés, comprou o bilhete. Então só podem lá estar 2 mil lugares sentados, o que aliás é fascinante ver os chutes e pontapés sentados. Aquilo é. Podes cruzar as pernas. Podes cruzar as pernas. 2001, então, mas eu comprei o bilhete para ver os chutes e pontapés. Não há problema. Não há problema. Você agora vai ali à tenda do debate sobre o Lenin e é a mesma coisa. Então vai para a feira do livro, vai ver os livros do Otávio Pato ou não sei o quê. Isto, a pessoa pode se sentir enganada, mas o problema não é esse, é que eles provavelmente há 2 meses anunciaram que tinham 33 mil bilhetes, que já eram um terço da lotação, fizeram as contas, isto não sei quantos hectares, dividiram por número de pessoas, então dava 33 mil lugares, porque eram as orientações. Obviamente quem está a organizar precisa ter uma orientação, não havia, devem ter feito uma conta. E agora estou a ver a malta que chega lá com o bilhetezinho, quer entrar, mas não pode. Mas o comitê a caneta a falhar, não é? Ela carrega, mas não conta. Mas o comitê hoje disse que são boas almas que só querem ajudar todo o processo. Sim. Mas pronto, mas haverá sempre boas almas, haverá sempre quem comprou. Camarada, eles não vão lá por causa dos chutos. Eles vão lá para ajudar a causa. E pela bifana e pelo caráter. O PCP, como todos nós sabemos, e eu que estive na política há alguns anos, conheço muita gente do PCP, tenho grandes amigos nesse partido, sei que eles são pessoas, são muito metódicos e sabem organizar as coisas. Eles cumprem regras. Aliás, o Bruno Palma tem experiência no terreno. Agora, posso contar uma história? Lembra-me, por exemplo, eles contratavam alguém da Coreia do Norte, porque eles fazem aquelas paradas com toda a malta certinha, não é? Portanto, todos a verem os espetáculos, todos certinhos, e aquilo não havia problemas nenhum, estava tudo a 2 metros de distância, estava tudo com as medidas de segurança avalizadas. Portanto, aquilo é ali na Coreia do Norte. É muito rigoroso. E, portanto, era basicamente isto que eu estava à espera que acontecesse. Mas o que de facto é que a DGS anda a brincar com a malta. Porque, de facto, ninguém percebe, e depois vêm as comparações, então pode-se na tourada, não pode-se para o futebol, pode-se para a feira do livro, mas não para o desporto. Eu não consigo perceber como é que é possível, nesta altura do campeonato, ainda não haver decisões relativamente às modalidades e aos clubes e ao movimento associativo, que emprega milhares e milhares e milhares de pessoas, não são só os bares, não são só os restaurantes. O mundo associativo e o desporto em Portugal representam no emprego de muita gente e representam o ócio e a qualidade de vida de muita gente. E, portanto, e são esses que não podem trabalhar em teletrabalho, não é? Têm que estar no local. Agora, as pessoas não percebem a falta de informação. Ontem o raspanete do Presidente a dizer que as medidas são para ser divulgadas mostra que há algum medo de decidir e, acima de tudo, mas mais importante, não é o medo de decidir, não sabem o que decidir. Com medo de incomodarem alguém, e o Bruno Palma foi-se embora, mas já volta. Queres ficar aí por baixo de mim, seu malandro? Ele quer apontar para cima. Mas não gostou. Ficar por baixo é sempre... Depende, há quem gosta de ficar por baixo, há quem gosta de ficar por cima.
O Hugo Santa Marta diz que já não vão cantar a internacional. Eu não sei se vão ou não. O que acontece? Abraçados. O Bruno está a recuperar. O Bruno, quiseres ficar debaixo de mim, não queria pôr aqui uma imagem, queria partilhar convosco uma imagem da minha infância. O que é certo é que há aqui um apelo da quadrilha, e acho que vocês estão comigo neste apelo. Bruno, deixa lá de brincar com os botões, pá. E é um apelo para que seja coerente. A gente precisa de alguma coerência. Não é uma maneira para uns, de uma maneira para os outros. Há uma coerência. E há, acima de tudo, uma capacidade de liderança. Neste momento, estamos juntos norte. E, obviamente, toda a gente briga com isto. Estamos ao vivo. Então, pronto. Então, vamos lá. Tu não falas sobre isto já? Mas eu não sei. Acho que já falei, foi logo o primeiro. Agora temos que ouvir aqui o João Vasco Almeida. Ele acha que tem qualquer coisa a dizer. Imitar o João Vasco é mais difícil que imitar o Jorge Róssimo. Não é toda a gente. Com aquela voz de galã dos anos 50. Um gajo que fazia. Não. Bom, vamos falar ao João Vasco. O João Vasco é que podia entrar mesmo por telefone, mas não, olha, vamos lá deixá-lo e vamos aqui mudar tema para aquilo. É um dia importante, para ele. Vamos mudar de tema que também é importante, porque ele hoje à tarde estava muito indignado com esta história do todo o aparato tecnológico do Stay Away Covid, a nova aplicação Stay Away. Que eu ainda não percebi muito bem, e foi esta a minha dúvida, se Stay Away é para não baixarmos a aplicação, portanto Stay Away da aplicação, se é Stay Away do Covid, porque isto dos estrangeirismos causa-me alguma arrelia. Nós sabemos que mais de 50% das pessoas em Portugal são pessoas já com uma certa idade que não dominam nem as aplicações, nem os smartphones, e muito menos estrangeirismos associados a aplicações. Por muito que eu tenha discutido hoje no Facebook, inclusive com amigas que dizem mas os canais televisivos passaram o dia a explicar às pessoas como é que elas podem instalar a aplicação. Basta falar de app para as pessoas ficarem desnorteadas. O que é uma app? O que é isso? Apps. Havia o setup. Agora a questão é, aqui em casa já alguém instalou o Stay Away Covid e descobriu de uma forma fabulosa e imediata que está livre. Portanto, aqui em casa não há Covid. Mas essa pessoa, que é a minha mulher, esqueceu-se que eu também preciso de instalar a aplicação para eu e ela intercomunicarmos por Bluetooth, para mostrarmos com quem já tivemos, mas para nós sabermos com quem já tivemos, essas pessoas são obrigadas a instalar o Stay Away Covid. Ou seja, isto é uma grande salganhada em termos até modernos, não é? Porque isto é uma rede social, isto é uma questão que pode ou não interferir com os nossos direitos, liberdades e garantias. Nós sabemos que não, porque eles prometem que não. E, por outro lado, nós também já demos todos os nossos dados, todos os dias, ao Google, eu sabe onde é que andamos. Olha, passaste por esta rua, foste a este restaurante. Não fui. Mas se passaste por esta rua, tens que dar uma estrela a este restaurante. Ou 2 estrelas. Não, mas eu não fui ao restaurante. Não fosse, então desculpa lá. Portanto, se nós já damos este tipo de informação a aplicações que estão sempre a trabalhar no nosso telefone, qual é o problema de termos mais uma que até nos pode ajudar a conseguir estabelecer perímetros de ação e descobrir surtos de infecção em relação mesmo às pessoas que conhecemos, às pessoas com quem nos damos, aos restaurantes onde ainda vamos, no supermercado, etc. Eu acho que vai ser muito difícil, mas o Bruno Máximo, diz lá. Bruno Máximo e o Jorge Palma. Voltamos. Bruno Máximo e Jorge Palma. Exatamente. Então respondam ao mesmo tempo. Não, Jorge, diz lá, dá-nos lá a tua perspectiva. Ponto 1. Nós já falámos desta aplicação, eu na altura ainda estava em fase de testes e não havia para o iPhone, e hoje eu já fui instalá-la, mas obviamente que tenho algumas
Tenho algumas expectativas, mas não tenho grandes expectativas relativamente à eficácia desta aplicação e já vou explicar porquê. Mas desde logo acho que o grande tema de hoje, até porque já falámos da aplicação, é o nome. De facto, uma aplicação que só se utiliza em Portugal de chamar Stay Away. Sim, fica bem. A malta dá-se um aspecto internacional para o investidor estrangeiro, que ele só se aplica em Portugal, mas Stay Away. É um drink no rooftop. É o drink no rooftop, exato. É um drink no É o rooftop. drink Stay Away. Eu acho que a sugestão da aplicação põe-te a milhas Covid ou vai-te um pouco o Covid. Vai ficar tudo bem, querias tu dizer, não é? Vai ficar tudo bem. Teria assim, era mais perceptível, porque não é assim tão grande o número de portugueses que dominam o inglês. Infelizmente, estranhamente, tenho percebido isso ultimamente, mesmo as novas gerações que já têm inglês desde muito novos e estão habituados à internet, mas o domínio de inglês não é assim tão grande. E, portanto, o Stay Away não parece que seja o mais feliz para esta aplicação. Talvez os marketeers que estudaram o assunto tenham valorizado mais a dimensão internacional da coisa, mas o objetivo... para os ingleses que vêm para a Albufeira. Agora, o que eu acho que vai ser limitativo? Pronto, hoje, de facto, os telejornais todos falaram, eu não sei, presumo que eu não vi nenhum, mas admito que os telejornais tenham falado da aplicação, sei que o Primeiro-Ministro esteve a apresentar a aplicação, portanto hoje é tema, mas como dizia uma pessoa que eu conheço, no dia a seguir o jornal só serve para embrulhar peixe, e portanto este tipo de aplicações que hoje é tema, amanhã, se não houver uma permanente comunicação, esqueceu e deixa de ser tema. E a malta vai esquecer e não vai instalar a app. E, portanto, ela também só é fundamental se muita gente, ela só é útil se muita gente a utilizar, a ativar e ser proativa na sua utilização. Imagina agora, por exemplo, voltando aí à festa do Avante, as 2.000 pessoas lá no palco dos chutes e ver alguém que registra o código e aquela malta a disparar as apps todas. Pim, 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 pim. Mas olha, devia ser obrigatório, não é? Devia ser obrigatório para quem entrasse. Não é obrigatório. O que eu acho é que é difícil, a menos que o governo agora, durante um mês, não pare de insistir na comunicação, quase como fez com as máscaras e com lavar as mãos e não sei o quê, e durante um mês toda a gente ouvia dizer que temos que lavar as mãos, usar máscara, não me cuspir para cima dos outros e não sei mas ninguém sabia que era preciso lavar as mãos. Esse é que é o paradoxal. Mas pronto, ficaram... E mesmo assim a malta já deixou de lavar, agora põe só o gel, não é? E pouco. Tem que se cantar os parabéns e não sei o quê, e o gel é mais rápido, já faz assim, já está. Olha, se não falasses disso agora, já não me lembrava da história dos parabéns 2 vezes, não é? Pronto, e portanto, estás a ver? E portanto aquilo tem que ser sistemático, e a malta vai esquecer. E o Stay Away vai ser o Stay Away na aplicação, como tu falaste, havia o Stay Away Covid, e vai dizer o Stay Away. Agora, peço que as próximas inovações, pelo menos, tenham um nome giro em português, pá. Vai ser uma coisa... Ou então em mirandês, também pode ser, também uma língua... Em açoriano, vai-te embora, Covid, olha, volta, vai-te embora. Desaparece daqui, Deb. Exatamente. Pronto, deixa o Stay Away para coisas mais... Olha, uma coisa, não me chates Covid. Não me chates Covid. Isso seria extraordinário. Não, mas temos aqui que sugerem nomes para a gente propor ao governo. É verdade. Ao Bruno Palma, se a quadrilha fosse governo, não cairíamos nesta esparrela fácil do estrangeirismo, não é? Não. Vá de retro. Vá de retro? Satanás. Não, mas fundamentalmente eu estava a ouvir com atenção o que estava a dizer o Jorge Máximo e concordo com ele. O Costa é capaz desse número de balabarismo. O Costa, que eu muito admiro pelas qualidades políticas inatas que ele tem e que tem, mas
Eu acho que tu acabaste de abrir a porta a o António Costa dizer, pá, se não funcionar foi culpa das pessoas que não usaram, que ele estava aí. É como aquele tipo que vai ao café, come o menu e no fim diz-me, o senhor está aqui, contabilizou-me aqui a sobremesa. O senhor não comeu porque não quis, ela estava ali. Está no menu. Está no menu. O senhor não comeu porque não quis. Então, mas eu quero, não pago €1, quero o menu mais barato. A lógica vai ser exatamente a mesma. Portanto, esqueçam o nome. Isto é feito para dar um certo Isto foi feito por uma task force, não é? Não. Mas tudo estudado numa workstream, através de um workflow, uma workteam. Que resultou de uma auditoria que foi precedida por um brainstorming. Não, isto deve ter tido um deadline tramado. Mas a Dr. Grace também não fica bem aqui neste estendal, não é? Mas eu vou apostar convosco, eu não sei quem é que está por trás da aplicação do Covid. Quem está behind, mas cheira-me a que deve ser a mesma empresa a que se propunha a fazer os chips para meter nas matrículas. Dá-me a sensação. Não conseguiram meter o chip na matrícula, mas agora querem-nos meter a aplicação no telemóvel, só pode. E eles até devem fazer desconto, só pode. Isso é bem lembrado, Bruno. Isso é bem lembrado. Curioso, eu não instalei e eu tenho a impressão que com a quantidade de aplicações que eu tenho instalado no meu telemóvel, não será difícil. Não tenho memória. Não será difícil ao governo ou a qualquer Rui Pinto saber onde é que eu tive. São 512, já não tenho memória. 512 megas já não dá para isso. Epá, e se eu vos disser que me tenho que levantar, porque senão vou ficar sem computador, para aí. Então, só amadores. Isto é só amadores. Extraordinário. Não mete o cabo da corrente e depois, olha, a culpa é de sempre dos estrangeiros. Bom, então... o João Vasco muito stay away. Olha, quem está a stay away é o João Vasco de Almeida Limitada, mas por uma boa causa, como nós sabemos. Ora bem, já sabemos. Mas há aqui outra questão, João Gata, há aqui outra questão que eu challenging, que tem a ver com o que aqui está. Challenging é bem. O que é que será de empresas como a Nokia que têm como slogan Connecting People, o que é que será, não é? O que é que será destas empresas? Já viste o que é que... Será que é um nome... É um nome... Será que é um nome, é um slogan agora, como é que se costuma dizer agora? Não, mas repara, politicamente incorreto? Connecting People? A Nokia já faliu há muito tempo e com ela esse grande slogan. Não, a Nokia foi comprada por uma empresa chinesa que usou o nome, mas a Nokia, a nossa Nokia, isso já não existe. E por conseguinte também o Connecting People, que foi dos melhores slogans de sempre, e que aliás ajudou muito a Nokia a conectar a peoples, ou pips, como se costuma dizer. Olha, por exemplo, o Jorge Máximo vai mostrar o seu Nokia com iOS, com esta grande aplicação Connecting Covid. Não, mas recorda-te, Jorge Máximo. Agora eu tenho que fazer assim. Recorda-te que... mas eu já estava todo partido na semana passada. Não, o partido é o meu. O partido é o meu. Não, este aqui é um recaustado. Ok. Olha, mas esse é dos que suporta a aplicação ou é daqueles 30% de telemóveis que não suporta? Suporta. Este é um bom recaustado. Mas uma coisa que diz destas aplicações, ela é um dever cívico. Mas pergunta assim... Exatamente, obrigatório. É um dever só, não é obrigatório. Nós temos o dever cívico de instalar esta aplicação, mas ela só funciona se a gente concorda com tudo. Claro. Portanto, é aqueles menus da treta. Queres? Tens de concordar. Querem dizer toda a sua vida, ali compreendi, sabe, e quando consente. Podemos ter acesso aos e-mails, aos telefones e a vida sexual dos seus amigos. É um objetivo condicionado. Mas pronto, a gente vai dizer que deixa tudo,
e mais um par de botas, esteja à vontade, a minha vida é transparente, mesmo que não soubesse, o Rui Pinto estava lá para nos dizer onde é que estava. Ora bem, lá está. Pumba! Diz que sim, diz que sim. Também, okay. Atenção, olha, não tentem, alerta CM, não tentem fazer isto em vossas casas. Isto tem que ser feito por profissionais. Agora não só. Vocês estiveram aqui em casa este fim de semana, vê lá se a vossa está a tocar, que eu já caguei no ok. Mas com máscara. Tivemos com máscara. Mas é que o problema é o João Vasco doou na testa. Pois foi. E agora olha o resultado. Olha, stay away, João Vasco. Stay away, João Vasco. Não, bom, o João Vasco, tanto quanto sei, o João Vasco confessou-me, eu não devia dizer isto, mas aproveitando, ele disse-me que ia aproveitar, ele está entre cá e lá, Quinta da Atalaia, Lisboa, Quinta da Atalaia. Ok. Para ajudar a montar o stand. Está a ajudar a montar o stand. O standard. Vamos falar do grande tema, o tema mais interessante do dia, o grande tema, para mim o mais complicado, que é o tema que o João Gata muito gosta, que é as inovações do Elon Musk, não é? João Gata, queres começar ou começo eu? Começa tu. Podes começar. Olha, por acaso é interessante e eu acho que em vez de stay away, o pessoal todo esteve stay connected com o direto que ele fez e com a sua Gertrudes, né? Como a porca se chama, é Gertrudes. Ele colocou, implantou um chip numa porca para ajudar a mostrar comportamentos e nós podermos analisar, quer dizer, o pessoal que está ali a trabalhar com eles, analisar os comportamentos da porca. Ora, isto antes de falarmos da porca, temos que falar de uma ovelha. Há muitos anos atrás, nós clonámos pela primeira vez a Dolly. E a Dolly, que toda a gente disse que ia ser o fim do mundo e estava aí a arrebentar, e pronto, isto era o demo, e vinha o diabo, e essas coisas todas. A Dolly foi mãe e morreu de velha. É uma coisa que pouca gente sabe. Portanto, não houve grande alarido. Logicamente, se nós pensarmos que se clonamos uma ovelha também podemos clonar uma pessoa, aí as coisas ficam um bocadinho diferentes. Mas pronto, não querendo ir por aí, que o Westworld já fez isso muito bem. Em 3 seasons. O HBO, mais uma vez. Westworld, tens que ver e bolas, é assustador. Mas, as Gertrudes, eu vejo aquilo da forma que o Elon Musk também vê. Se o chip consegue alterar ou melhorar alguns impulsos cerebrais, porque depois aquilo vai ter que estar ligado, não é só um, vão ter que pôr vários para ligar, aquilo é uma situação um bocadinho complicada. Pode ajudar, e o grande objetivo é este, pode ajudar a pessoas que tenham Alzheimer, que sofram outras perturbações mentais graves, que nos tiram qualidade de vida, pode nos ajudar a sobreviver mais uns anos de uma forma um bocadinho mais coerente com aquilo que nós sempre fomos. E isso eu acho que não tem preço. Portanto, neste aspecto, eu estou pelo Elon Musk. Também estou, porque eu também quero ir a Marte, também estou com ele nesse aspecto. Outro que ele também mencionou e que pouca gente está a falar, e é aqui que a porca torce o rabo, as Gertrudes, é que ele quer implementar estes chips nos humanos para combater a inteligência artificial das máquinas, porque ele está perturbado, horrorizado com a escalada brutal da inteligência artificial, que de dia para dia é exponencial, e que qualquer dia realmente nós temos as máquinas não a trabalhar por nós, mas a mandar em nós. E então este chip, esta espécie de chip, esta coisa, é uma proteção humana contra as máquinas. E isto é um tema muito interessante, não achas, Jorge? Não, eu acho que tu falaste bem de um tema da Dolly. A grande diferença entre a Dolly e a Gertrudes é que a Dolly foi um projeto de investigação científica e foi logo acompanhado por muitas comissões de ética. Este é um projeto de um investidor e neste momento o terceiro maior milionário do mundo.
Ou do primeiro, já não se sabe muito bem. Aquilo não sei se é o primeiro, mas entre o primeiro ter um primeiro, segundo ou terceiro é a mesma coisa. Está na pole position. Exatamente. E, portanto, estamos aqui a falar de uma grande diferença, porque este homem tem o poder de fazer aquilo que o projeto científico da Dolly não tinha. E eu tenho lido alguns livros sobre o futurismo, e é um tema que gosto muito. Aliás, houve um grande best-seller ano passado, o Homo Deus, na sequência do Homo Sapiens, que foi o Yuval Harari, que também fala sobre estas matérias. Mas o tema aqui, o que aconteceu esta semana, pouca gente fala, porque andamos aqui entretidos com o Covid e com a festa do Avante, é que podemos estar perante um dos maiores problemas deontológicos e de dúvida sobre até onde devemos ir enquanto seres inteligentes. Não se passa o mesmo com a vacina do Covid, estão-se a testar em pessoas. O que está aqui em causa, eu tive o gosto de ouvir a apresentação, é cerca de uma hora, da apresentação do Elon Musk deste projeto e da equipa dele. Curiosamente, estamos a falar de uma pessoa que é péssima a fazer apresentações. Elon Musk é uma pessoa que não tem jeito nenhum para a comunicação. Para vender não... Mas sabe entrar num negócio disruptivo como ninguém, tem muito dinheiro. Vocês nunca viram as apresentações dos chineses da Huawei e dos coreanos da Samsung? Nunca viram. Mas uma coisa curiosa, o primeiro ponto curioso da apresentação dele é que ele não estava a pedir dinheiro. Ele disse logo, eu não venho aqui pedir dinheiro, até porque ele tem muito, né? Dinheiro é um problema. Ele vem aqui a pedir para que venham trabalhar connosco. Ele está a concentrar os melhores engenheiros em genética, em bioquímica e em engenheiros em nanotecnologia do mundo para trabalharem com ele. Portanto, ele está, acima de tudo, a fazer aqui um assambarcamento através destes projetos muito entusiasmantes, dos melhores cérebros do mundo. Portanto, ele vem trabalhar connosco, era o objetivo de um pitch, não para vender um produto, mas para captar engenheiros para a equipa dele. Ele diz que atualmente tem 100 e quer chegar rapidamente aos 10 mil. Portanto, sim, estamos a falar, o que é que está aqui em causa? O projeto começa com um projeto bonito. E, aliás, todas estas coisas, mesmo a clonagem, também começa com boas intenções. O problema é até ponto essas boas intenções também podem ser indevidamente utilizadas. Neuralink é a empresa que se chama. Neuralink. E é curioso que este projeto nasce com a capacidade de implementar um dispositivo no teu cérebro que se liga à internet e, através desta ligação à internet, permite, por exemplo, que algumas partes do cérebro ou da tua espinhal medula que estejam a funcionar mal, por exemplo, uma pessoa que tenha limitações de mobilidade, cegueira, doença de Parkinson, Alzheimer, etc., problemas do foro neurológico, possam ser corrigidas através de dispositivos médicos ligados a sistemas computarizados. Mas a partir daqui há todo um mundo de oportunidades para além da componente médica. Um engenheiro lhe perguntou, um jornalista lhe perguntou se era possível conduzir o Tesla através do cérebro. Ele disse, sim, esse é um objetivo. Portanto, a gente está no Tesla e vai conduzir o Tesla no cérebro. Portanto, ou então também termos, por exemplo, uma supervisão. A gente estar a olhar para uma pessoa e aparecer logo no nosso cérebro as informações dela em realidade aumentada. Quem é que foi, onde é que esteve, o seu Facebook. E, portanto, temos aqui um mundo muito curioso de que uma pessoa, já viste o que é uma pessoa estar ligada automaticamente à internet. Portanto, eu querer saber qualquer informação e ter o Google dentro de mim neurologicamente. Então, eu sei tudo, não preciso ir à escola, e somos todos, e já vai criar aqui uma diferenciação nas pessoas em que quem tiver estes superpoderes, tem essa capacidade, vai aumentar cada vez mais a sua diferenciação e a sua discriminação relativamente a quem não tem estas opções. E, portanto, aqui vai um problema ético que vai ser discutido em breve com forte veemência. Portanto,
Temos um que é o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, com dinheiro neste projeto, capacidade evidente de prender, porque ele já pôs naves no espaço, já pôs malta a andar de carros elétricos, portanto ele vai avançar com este projeto, ele vai ter sucesso, está a capturar os melhores engenheiros do mundo e neste momento, nós andamos preocupados com a festa do Almada. Eu, como tenho 3 filhos, estou mais preocupado com o tema do Musk, acho que é um tema fascinante, mas gostava que ouvisse o Bruno Palma, eu queria perceber como é que ele acha que lá na Bielorrússia o Musk podia fazer este projeto. Ao Bruno Palma ainda o açoito como és esta. Então, mas tudo aquilo que tu disseste, Máximo, foi a diferença quase entre ricos e pobres, não é? Quem vai ter acesso ao chip e a essa interligação com o mundo neural, imediata, e os pobres que não vão ter. Então, mas isso não tem sido, Bruno Palma, não tem sido a história da nossa vida ao longo destes milénios? Os pobres não vão à escola e os ricos vão e são doutores? Ou seja, tu estás-me a querer perguntar se o problema está no chip ou se está na assinatura. É que nós podemos ter todos os chips, só que depois há os que não têm dinheiro para a assinatura, não é? Portanto, e eu acho que a questão é assim, não é a tecnologia que nos vai tornar mais espertos, claro. Mais espertos, não é a tecnologia que nos vai tornar a sociedade mais democrática. O telefone pode ser usado para o bem e para o mal. O carro pode ser utilizado para levar uma pessoa ao hospital ou para fazer um assalto. Portanto, não é a tecnologia, não é o hábito que faz um monge. A verdadeira diferença é a aplicação, o uso da própria tecnologia, se nós a pomos ao serviço de uma causa ou se pomos ao serviço da outra. Portanto, mais do que uma questão tecnológica, isto, como tu dizes, Jorge, a questão tecnológica é de veras importante, porque é preferível poder tomar uma decisão do que não poder tomar decisão nenhuma, não é? Agora, a verdadeira questão que me preocupa, que é provavelmente a questão que preocuparia aqui ao João Vasco Almeida, é se a empresa que está a desenvolver o projeto, o chip do Elon Musk, não será a mesma que desenvolveu as matrículas dos carros e o Stay Away Covid. É muito melhor. Olha aqui nos comentários o Bernardino Costa tem um muito interessante agora no fim, que diz que partilha connosco. Sim, estímulo... É verdade. Ele não descobriu a pólvora, é verdade. Ele também não pôs a primeira nave no espaço. O problema é que ele vai industrializar este processo. Esse é o grande tema. Deixa de ser um tema de foro médico, não é? Ele também não fez os carros elétricos. Ele industrializou e massificou os carros elétricos. Esse é o grande tema. E, portanto, uma coisa é ser feita na universidade, umas experiênciazinhas e tal, até dá para fazer uns papers para o mundo científico. Enquanto escreves os papers, tomas uns drinks no Sunset, no rooftop. E tal, e faz um stay calmo. E depois vem o nerd, que é o tipo cheio da massa, que encontra uma série de utilidades diferentes daquelas que são feitas no paper. O paper é coisas muito concretas, é só coisas bonzinhas, não é? É só para encontrar a cura para as maldades, é só para fazer o bem, é só para a paz no mundo, é tipo misses, não é? Aquelas coisas bonitas. E depois vem um senhor cheio da pipa de massa que contrata os melhores engenheiros do mundo e depois vamos fazer tudo um par de notas com isto. Vamos lá faturar, não é? Portanto, basicamente é o uso industrial e a massificação destas coisas. Epá, mas pode ser bom. Quer dizer, se tu quiseres fazer uma pesquisa no Google, não precisas de ter um chip na cabeça, na tola, não é? Agora, se calhar, se quiseres ter uma mira no cérebro, se calhar já é preciso. Se quiseres ter um alvo, se calhar já é preciso. Se quiseres controlar as pessoas, se calhar já é preciso.
Bruno, deixa-me só dar-te uma imagem, desculpa estar a interromper. Imagina no Parlamento 230 deputados. Hoje tem os José Caranhos, os computadores à frente e a gente está a ver o que eles estão a fazer. A jogar solitário, na maior parte das vezes. Pronto. Agora imagina todos aquela malta com o chip na cabeça. O líder parlamentar manda-lhe o discurso e ele só está a ler. Enquanto está a discutir o Orçamento de Estado, e os gajos ali... Nos sites... Mas no nosso Parlamento, o site mais malandro que existe no nosso Parlamento, ou digamos as leituras mais manhosas, são as leituras que eles fazem do seu próprio papel no Parlamento, porque eles foram para ali, foram eleitos, mas eles não estão a representar as pessoas que os elegeram, eles estão a representar os grupos de interesses e os grupos ao tema do Musk. E os partidos. Não, exatamente. Eles, se calhar, quando tiverem lá o chip, estão a ler diretamente as coisas que os clientes, alegadamente, lhes estão a dizer para lerem. Não sei se vocês já perceberam isso, não é? Também pode ir por aí. Também pode ir por aí. É mais, eles até podem estar a ler coisas que nem se dão conta que estão a ler, porque aquilo vem do chip, não é? Com o chip ao chip. Pois o Rui Pinto manipula essa malta. Exatamente. Mas rapaziada... Mariana Mortágua aos beijinhos ao Ventura. Com o chip ao chip, a verdade é que a partir do dia 15 de setembro há o regresso às aulas, não é? E depois com estes problemas todos dos Covids e dos stayaways e das festas dos avantes e dos chips na cabeça, já não há problema. Depois da festa do avante já não há problema. Já não há problema. Como é que vocês, pais, que vocês o são, tencionam largar os fedelhos agora na rentrée escolar, porque já há muitos movimentos contra, há outros que já não suportam ter os miúdos em casa, há outros que dizem que as crianças têm que estar junto de crianças para poderem bater-lhes e sofrer bullying, enquanto que há outros que dizem que, enfim, o passear na rua faz bem, com Covid ou sem Covid. Como é que nós estamos em relação a isto, pessoal? Como é que vocês, começo por ti, Bruno, como é que vais fazer isto em relação à tua filhota? Ela está ciente mais ou menos do que está a acontecer, dos perigos e de tudo isto e da necessidade, da obrigação de ter que usar uma máscara e estar afastado dos colegas? Epá, está ciente dos perigos. Há aqui duas dimensões. A primeira verdadeira dimensão de ordem prática é os miúdos já não aguentam estar mais em casa, estão a explodir. Portanto, e os miúdos necessitam de convívio. E não são só os miúdos. Até nós começámos na senda do convívio, começámos nós próprios com esta aventura. Mas, portanto, há essa dimensão muito de ordem de prática, é os miúdos, pela idade, pela natureza, necessitam de aprender, de conviver com outros miúdos. Ponto 1. Portanto, faça isto, nada a dizer. Ponto 2. Eu duvido que, com toda a informação que hoje temos, ver o caso da Suécia, ver o caso português, ver as diferentes abordagens, ouvir o André Dias, ouvir várias pessoas, eu duvido que estejamos perante uma grande calamidade, sinceramente. Até porque a parte informal, a forma informal como isto tem sido tratado não pode ser uma coisa séria. Porque se fosse uma coisa séria, hoje não nos dizia uma coisa e amanhã outra, e ontem não nos tinham dito exatamente o contrário. Epá, no caso dos miúdos, parece-me que nós temos aqui verdadeiramente que ter hábitos de higiene, ter cuidados, mas eu acho que a única coisa que as máscaras fazem e que os períodos de contingência fazem é evitar que as pessoas vão todas ao mesmo tempo para o hospital. Porque do que tenho lido e do que tenho assistido, e não sou especialista, portanto isto vale o que vale, é a opinião do Covid dizer, não é? Mas parece-me inevitável que a generalidade da população seja afetada pelo Covid
como é pela generalidade das gripes e outro tipo de pandemias desta natureza. Agora, temos que seguir em frente. Ou seja, a mensagem que nos estão a dar de temos que ficar todos em casa, não vamos sair de casa, não vamos fazer nada, parece-me completamente absurda. Da mesma forma que andarmos todos de beijo de língua, se calhar é excessivo, não vale a pena, não é? Portanto, temos que lavar as mãos. É uma boa notícia. Acho que as pessoas interiorizaram que temos que lavar as mãos, já não é mau. Não convém cuspir para o chão, nem cuspir para cima do próximo. Convém tomar banho. São tudo... Deitar a máscara no chão. Exato, convém pôr o lixo no caixote do lixo. Para mim parecem-me sempre bons ensinamentos que os meus paizinhos, graças a Deus, me deixaram como legado. Mas os miúdos da Europa do Norte, que em princípio devem ter mais essa consciência cívica, estão a ser todos recambiados para casa, não é? Porque houve um aumento brutal de casos. Sim, mas na Suécia é exatamente o contrário. Ou seja, isso é verdade... Os suecos estão distinguidos em relação a todo o resto, não é? Matematicamente demonstrado. Ou seja, no caso dos países que se fecharam, no caso das Finlândias, das Dinamarcas, etc., nos países que adotaram, que primeiro tiveram uma estratégia igual à sueca e que depois aplicaram a meio uma estratégia igual à nossa, isso aconteceu. No caso dos suecos, foi exatamente o inverso. Ou seja, tiveram um grande número inicialmente que agora tem vindo consistentemente a descer. Eu não interpreto nada, porque senão às tantas estamos a fazer a figura daqueles gajos que falam sobre a bola e sobre os jogadores e não sei o quê. Agora, há evidência científica em vários sentidos, depois faz a diferença quem a sabe interpretar, que não é o meu caso. Agora, também não é o caso da Dona Graça e não é o caso das pessoas que nos têm informado, porque manifestamente uma pessoa que hoje me diz uma coisa e que amanhã me diz outra e que ontem me teve a dizer uma coisa completamente diversa, tem a mesma credibilidade que eu tenho, pelo menos, na minha perspectiva, de quem liga à televisão. Portanto, não, eu se me perguntasse, então, se eu quero ir ali substituir a Dona Graça, eu dizia não reúne. Eu já disse que era o Humphrey, não sou mais ninguém. Não reúne a capacidade, como a senhora também não reúne, e como não reúne a nossa Ministra da Saúde. E uma mensagem que eu lhes deixo a eles, todos, é sejam sérios. Sejam sérios. Digam às pessoas as coisas. Jorge Máximo, tens 3 minutos para acabar. A ver se já. Acho que o tema da escola é demasiado importante para ser falado aqui só em 2 minutos e, portanto, eu propunha que esse ficasse já para o tema da semana que vem. Antes de mais, dizer que... Mas antes marcamos uma auditoria e um brainstorming. Exatamente, não, mas... eu sou daqueles que acredito que o tema do funcionamento da escola é das coisas que mais afeta a organização da sociedade. Talvez seja aquele mesmo que mais afeta. Não é uma decisão nada leviana que pode estar aqui em causa. Portanto, é uma decisão muito difícil, é uma decisão fundamental para a organização das cidades, da sociedade, a organização do trabalho e para a economia. Porque consoante as crianças estão ou não ocupadas, afetam toda a estrutura da sua família, dos avós, dos pais e das empresas onde eles trabalham, das atividades que fazem e, portanto, e depois também toda a rede escolar e todo o seu perímetro de entidades associadas. E, portanto, este é um tema que neste momento acho grave ainda não está clarificado. Estamos a 1 semana ou 2 semanas da abertura do ano escolar. Tinha sido falado que este ano iam-se apostar nos conteúdos digitais e na oferta também de meios digitais para os alunos estudarem. Não sei se está disponível ou não, se isso foi uma promessa. Ouvi dizer que em vez do Magalhães vamos ter o Vasco de Gamões. O Colombo. O Vasco de Gamões 2. Não, mas falar nisso, portanto, eu acho que punhamos falar nas escolas para a semana que vem, até porque eu aí terei que terei mais tempo e passávamos já para as notas finais. Eu acho que eu tinha 2 notas finais, não sei se
Temos 30 segundos. Temos 30 segundos. A minha nota final desta é um estudo que foi, isto é uma homenagem ao Bruno Palma, o grande mentor das ciclovias em Lisboa, o grande defensor das ciclovias em Lisboa, o grande Bruno. Esta mensagem que foi publicada, este estudo publicado esta semana de que Portugal era o quarto país da Europa que mais tinha prometido a fazer ciclovias, mas depois era o 10º a fazê-las. Portanto, é um retrato normal do que é o Tuga. Nós a prometermos somos muito está longe, pá. É como aquele gajo que vai, pá, tu passa-te vou aí, deslarga-me. Deslarga-me se não vou a ele. Então, e Bruno Palma? Tu tens a dizer sobre o afamado Hub Criativo de Beato e a sua conclusão? O Hub Criativo de Beato, onde eu estive na inauguração, e onde eu tenho grandes expectativas. Eu vi um processo, aliás, eu agora aqui falando como ex-responsável, portanto, eu fui vereador na Câmara Municipal de Lisboa na altura em que ele foi aprovado. E eu lembro-me do Hub Criativo de Beato porque, por uma analogia a um centro que vi em São Francisco, que se chama o Plug and Play Center. Plug and Play Media Center é um grande... Olha, que esse é um bom nome para uma aplicação covidesca. Mas chama-se assim, é lá. O Plug and Play Media Center. Em São Francisco é um mega centro. Não, sendo lá devia ser o nome português, sendo lá devia ser o nome em português. Exatamente. Era Fica aqui, pá. Mas pronto, o Plug and Play à Lisboeta não funcionou, mas eu acho que ainda vai ser a sede da quadrilha, pá, porque a quadrilha tem que lá fazer um espetáculo com o mental em convosco. Eu acho que sim. Eu só quero dizer uma coisa, que finalmente começaram as obras da grande Alameda de Lisboa, chamada Segunda Circular, a 2CC, e já começa a ser um grande problema para os engenheiros que dizem que não admitem nem concordam com aquela restrição de velocidade aos 50 km/h ali pelos lados do primeiro centro comercial de Benfica, mas menor em importância, que é ali, como é que aquilo se chama? Não é, Bela? Como é que chama aquele centro comercial pequeninito? Lá depois do Colombo? Sim. Que termina a Segunda Circular, ao fim e ao cabo, não é? A Fonte Nova. Fonte Nova. Pronto. Então, a Avenida Eusébio Ferreira da Silva. Exatamente. Portanto, pelo que se diz, eles querem referir ali a liberdade até aos 50 km/h, o que numa via rápida é um bocadinho estranho. Principalmente escoamento de Lisboa, mas começaram as obras, essa grande alameda cheia de árvores que nós estamos à espera para os aviões começarem a ver os passarinhos mais de perto, será uma realidade daqui a um ano, se tudo correr mal. Se tudo correr bem, talvez daqui a 3 ou 4 esteja concluída. Bruno Palma, o nota final. Não, mas eu ia pegar exatamente As árvores não estão no projeto. Bruno Máximo, Jorge Palma. Eu ia pegar exatamente nesse assunto para terminar, porque de facto eu ainda me lembro em 2016 da maior alameda de Lisboa que nos prometeram, e que agora se resume a impermeabilizar e lançar ainda mais asfalto no chão para aumentar a velocidade de circulação e o número de acidentes. Pelo contrário. Sendo que, é exatamente assim como eu te estou a dizer, porque existem provas. Com os buracos que aquilo tem, é que causa acidentes. A velocidade potencia os acidentes. E há outro fator que potencia a velocidade, que é a largura das vias. Portanto, nós mantemos vias largas, vamos dar-lhe um tapete novo e os carros vão aumentar de velocidade. Está estudado até nos livros da própria Câmara, que te posso enviar e podemos fazer aqui uma quadrilha só relativamente ao tema. Agora, o que é normal é fazer-se uma auscultação às pessoas, perguntar às pessoas o que é que querem para a segunda circular. As pessoas dizerem o que é que querem para a segunda circular e depois fazer exatamente o contrário. Da mesma forma que não é normal nem avisado, o que se está a tentar fazer na segunda circular, no fundo, é não perder votos. O que o Medina está a tentar fazer aqui é não perder votos. Meteu o dedo no ar, percebeu que as pessoas estavam
contra as ciclovias, então vou dizer, bom, eu faço ciclovias aqui, mas ali dou-lhes mais caros. Basicamente é isto. É a lógica que está aqui por trás. Mas quem é que só para concluir, quem é que só para vai concluir. dar Alvalade a Belas de bicicleta? Diz-me lá. Não, ninguém vai dar Alvalade a Belas e não é isso que se pretende. Mas pretende-se que as pessoas vão dar Alvalade a Belas de autocarro. Por isso é que a segunda circular... Por isso é que a segunda circular não devia existir uma via dedicada como aquela que querem fazer. Agora, o 15, a rasgar o Monsanto, nomeadamente zonas protegidas, para vir do Monsanto para Loures, o 15, o que devia ser feito era utilizar as infraestruturas que já existem, nomeadamente a segunda circular, para ligar à Radial de Sintra ao IC19 e levar, por exemplo, uma das faixas. Não faz sentido que se esteja a asfaltar a faixa e que uma das faixas não seja especificamente para transporte público, para que as pessoas possam vir de Massamá, para que as pessoas... Porque a Câmara Municipal de Lisboa, no tempo do Costa, convidou duas entidades que estão ao nível dos deuses na mobilidade. Uma delas é o Jaime Lerner. Ele apresentou uma série, um brasileiro que foi prefeito de Curitiba, no Brasil, de origem polaca, um homem da mobilidade, que explicou às pessoas o que é que eram os shuttles nas cidades, como é que eles deviam ser aplicados. Eles ouviram, mas não perceberam, porque não estão a aplicar. E, portanto, faz todo o sentido que ao contrário do que fizeram na IC19, que alargaram as vias e aumentaram o problema, porque o aumento das vias traz mais carros, fizessem exatamente o contrário e tivessem aprendido com os erros, que era dedicassem uma das vias só para transporte público, para que as pessoas pudessem vir para Lisboa, da Amadora, de Queluz, de Massamá, de onde quer que seja, com internet a bordo, com conforto, a ver os outros carros todos parados, porque ao fim de algum tempo os outros que estão nos carros parados passavam a vir também de autocarros. Mas enfim... E assim acontece. Muito bandidos. O Exaltino mostrou esse caminho cá de baixo até lá acima, com grande sucesso. Ficamos assim conversados. Quadrilha. Com grande sucesso. Olha, ele é que podia vir para a quadrilha. Tem habilitações para vir para uma quadrilha. E pelo menos trazer sponsors. Um grande abraço a vocês, a todos os videntes que estiveram connosco, hoje muito entretidos aqui ao lado, e ficamos para a semana também à espera deste senhor, já com o filho casado ou não. Logo vemos. Grande abraço a todos. Fiquem bem.